Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite, Muniz, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, a gente abriu o programa hoje falando sobre a confirmação do futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de que convidou o atual chefe do Ministério Público de São Paulo, o Mário Sarrubo, para comandar a Secretaria de Segurança Pública, né, na pasta. Foi uma surpresa? Foi uma surpresa, Carol. A expectativa geral das pessoas com as quais você conversava, tanto as ligadas ao PT quanto as ligadas ao ministro Flávio Dino, era de que o Lewandowski fosse escolher para essa área de segurança uma pessoa mais próxima ao PT, fosse da academia ou dos quadros do próprio partido, dos quadros políticos mesmo. E não foi isso que ele fez. Ele escolheu para ser secretário nacional de Segurança Pública, justamente a área mais nevrálgica do MJ e aquela que está sob o olhar de todo mundo, da sociedade, inclusive da oposição, o atual chefe do Ministério Público aqui de São Paulo, que não tem um histórico ligado ao PT e pensa a segurança pública de uma forma diferente dos acadêmicos petistas, do Benedito Mariano, que era alguém que estava cotado para essa cadeira, do PT de São Paulo. Enfim, ele tem uma visão diferente, é uma visão linha dura, uma visão de combate ao crime organizado por meio de mecanismos ali realmente de inteligência, de estrangulamento do crime organizado, e isso prevê, dentro do que ele implementou no GAECO aqui em São Paulo, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do MP de São Paulo, um trabalho de sintonia e de atuação conjunta com as polícias. Então, o que se espera da ida dele, que está praticamente confirmada, as pessoas com quem eu converso dizem que ele só está vendo a maneira de se desincompatibilizar e de decidir o que ele fará com a sua carreira mesmo, porque ele estava há alguns meses de se aposentar, né? Ele deixaria a chefia do Ministério Público em abril e logo em seguida já pleitearia a aposentadoria. Então, esses trâmites burocráticos são a razão pela qual ele ainda não veio a público anunciar que aceita o convite, mas ele aceitará. E essa linha é uma linha mais condizente com o que o time do próprio Flávio Dino vinha fazendo e vinha preconizando, que é essa ideia de integração com as polícias dos estados, uma visão de política de segurança em que a polícia não é vista como um inimigo e como um ser alheio à própria construção da política pública. O que eu apurei também é que a reação das corporações, portanto das polícias, a ideia de ter o Benedito Mariano ou alguém da mesma linha à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública foi muito grande. E que essa reação acabou afastando o Lewandowski dessa ideia. E quem advogou muito pelo nome do Mário Sarrubo foi o ministro Alexandre de Moraes, que teve um papel na ida do Flávio Dino para o Supremo, no lugar do próprio Lewandowski, e que tem sido muito ouvido pelo presidente Lula na designação de vários cargos, Procurador-Geral da República. O Alexandre de Moraes tem sido muito consultado, o que não deixa de ser irônico, porque ele foi nomeado para o Supremo justamente pelo Michel Temer, que é um presidente que até hoje o PT chama de golpista, né, que assumiu depois do impeachment da Dilma, e ele foi ministro da Justiça do Temer, logo após o que o PT chama de golpe, e que foi o impeachment da Dilma. Então, essa reabilitação do Xandão junto ao PT também é um capítulo a ser escrito aí da crônica desse governo, porque é algo muito surpreendente. E tem uma razão de ser. A razão de ser é a atuação dele à frente do inquérito do Supremo contra as fake news e as milícias digitais e outros inquéritos que foram vindo a partir desse, e também a sua atuação à frente da Justiça Eleitoral, à frente do TSE. Então, isso reabilitou o Alexandre de Moraes como um interlocutor do PT, do governo, do Lula,
E agora ele está muito forte nessas indicações. Ele é amigo dileto do Mário Sarrubo e o Lewandowski não é próximo ao chefe da Procuradoria de São Paulo. Então, foi uma indicação do Alexandre de Moraes, foi bem recebida, foi recebida com surpresa também pelo povo do Dino, mas ali com um certo alívio, por não ser um quadro ali PT estrito sensu que assume. E eu só colhi um certo mal-estar com o fato de, antes mesmo de ser uma transição negociada, o Lewandowski saía anunciando as mudanças e saía anunciando que vai trocar todo mundo, com exceção de 2 secretários que são do PT, o Vadir Damus e a assessora especial do Ministério, Sheila Carvalho. Então, os nomes do PT ele mantém, mas vai ficando evidente que ele vai tirar todo o resto que era PSB. Então, uma fonte falou para mim, olha, eu acho estranho essa coisa de sair trocando todo mundo sem negociar, nem parece uma transição dentro do mesmo governo. Então, esse pequeno mal-estar existe. Agora, Vera, explica essa situação pra gente. O ministro Lewandowski ainda nem assumiu o novo cargo e já tem convites lá na Câmara para ele explicar a política de segurança. A gente viu muito desses convites na gestão de Flávio Dino, né? Como que fica? Essa estratégia aí de encurralar os ministros nas comissões vai seguir aí a pleno vapor nesse segundo ano de mandatos? Deve ter alguma mudança? Parece que sim, Muniz, mas o que o governo não pretende é cair nessa e manter a frequência dos ministros nesses convites, principalmente. O que não for convocação, a ideia é que o governo vai esparçando essa ida dos ministros. Houve ministros que foram dezenas de vezes à Câmara e ao Senado no ano passado. É lógico que é obrigação de um ministro de Estado prestar contas ao parlamento. Acontece que não é disso que se trata nessas audiências. A prestação de contas passa longe, vira uma briga de rua, muitas vezes com ofensas, muitas vezes com troca de acusações e xingamentos entre os próprios integrantes das comissões, e aí não se tem proveito nenhum de cenas como essa. O próprio Arthur Lira está muito de saco cheio, para usar o português bem claro, desses episódios. Ele acha que isso daí tumultua os trabalhos da Câmara, acaba dispersando os esforços das comissões que deveriam se ater aos seus temas e deliberar sobre propostas, sobre projetos, e não ficar usando como palco para lacrar nas redes sociais. E eu acho que vai ter um freio de arrumação em algum momento. Nesse caso do Lewandowski, fica evidente que a ideia não é esclarecer nada. Se ele nem assumiu ainda, como ele pode ir lá prestar contas a respeito da política de segurança pública? É um nonsense absoluto, e aí o ministro deverá ignorar o convite, se for convite, e a ideia é que o governo tenha uma atuação mais esperta e mais diligente para evitar convocações nessas comissões. O que acontece é que eles ficam dispersos, não comparecem às comissões, aí a oposição comparece em peso, aprova os convites e as convocações sem que haja nenhum governista para barrar. Então também ter uma atuação mais atenta nessas comissões para evitar essas cascas de banana. Ô Vera, por falar em Câmara, parece que o presidente da casa, Arthur Lira, vai ter que fazer uma pausa nas férias. O que você apurou? Exatamente, Carol. Ele pretendia voltar a Brasília só no dia 5, quando se dá a reabertura do Congresso, e isso é só na segunda-feira, dia 5 à tarde, mas vai ter de fazer um pit stop amanhã em Brasília, por aí que ele vai a Brasília para se encontrar com o ministro Fernando Haddad. E aí esse é o fecho daquela conversa que a gente começou ontem aqui no Viva Voz. A necessidade que ainda haveria de incluir o Lira na conversa sobre uma saída para esse impasse da MP que propõe a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A conversa do Haddad com o Pacheco não foi conclusiva, e uma das razões era essa: precisa consultar o presidente da Câmara, porque foram as duas casas que votaram a prorrogação até 2017 da desoneração das folhas e, portanto, tem descontentamento nas duas casas com a ideia de voltar a cobrar impostos sobre a folha a partir de abril. Então, o Haddad vai consultar o Lira
sobre as alternativas colocadas na mesa, e uma delas é desmembrar a MP que ele mandou no fim de dezembro em várias outras, tratando os temas separadamente e, se possível, em projetos de lei e não em MPs, e ele vai sentir o clima do Lira para que se restabeleça algum tipo de cobrança de impostos sobre a folha, ainda que gradativa e ainda que ali de não todos os setores ao mesmo tempo, mas alguma cobrança ele quer fazer a partir de já, porque ele considera que isso é importante para a sua proposta de meta fiscal, que prevê um déficit zero e que, portanto, requer que o governo arrecade em lugares onde ele não está arrecadando, que diminua o montante de renúncia fiscal que existe. Hoje mesmo saiu uma medida para lá de controversa, revogando uma ampliação de benefícios fiscais que o Bolsonaro tinha dado a igrejas evangélicas. As denominações evangélicas já estão em cima, criticando, batendo, apontando perseguição religiosa, quando não tem nada de questão religiosa, é uma questão de justiça tributária, e é o que o Haddad tem advogado, que não pode alguns setores aí da sociedade, da economia e de organizações ter muitos benefícios tributários que outros não têm. Então, ele pegou mais um tema espinhoso, fez isso por uma resolução da própria Receita Federal, está tendo reação, mas é isso, ele está perseguindo a meta fiscal com os mecanismos de que ele dispõe. Vera, um outro assunto também é essa sanção, né, por parte do presidente Lula, daquela bolsa para estudantes de baixa renda do ensino médio, que tem o objetivo ali de oferecer um repasse em dinheiro mesmo para os alunos da rede pública que completarem a educação básica. Isso veio na esteira daquela alta abstenção de alunos no Enem, né? Essa medida aí é suficiente para conter a evasão escolar e também essa baixa procura pelo Enem, na sua visão? Olha, sozinha não, Muniz, mas é uma medida importante, uma medida meritória também. Ela foi sancionada, essa lei, foi aprovada pelo Congresso a partir de um projeto inicialmente da deputada Tabata Amaral, aqui de São Paulo, e prevê um pagamento em dinheiro mensal para os estudantes que se mantiverem nos 3 anos do ensino médio e um pagamento complementar a cada um dos 3 anos desse ciclo para quem passar de ano e continuar. Então, você ganha um mês a mês, até como um incentivo para não ter de ir trabalhar ao invés de estudar. E depois, ao fim de um ano, ganha uma quantia um pouco maior, que vai ser sacada só no fim do ciclo, portanto, só ao fim do 3º ano, por ter cumprido cada uma das etapas do ensino médio. Então, ela tem esse caráter aí de incentivo ao estudo, e é interessante ela ter esses 2 momentos, o momento em que a pessoa saca mês a mês para prover as suas necessidades mais imediatas, e essa poupança ao final, que pode inclusive ajudar esse aluno que quiser cursar uma faculdade ou iniciar aí sim a sua vida profissional, mas sozinha não vai ser suficiente. Tem uma série de outras questões que estão ali no cerne da grande evasão no ensino médio e também do desinteresse em prestar o Enem, e algumas delas dizem respeito à própria estrutura do ensino médio, que não é atraente para o aluno, que não consegue segurar esse aluno frente a essa necessidade que muitas famílias têm de que um jovem aos 16, 17 anos já contribua com a renda familiar. Então, o ensino médio tem de ser, para esse jovem, um chamariz para que ele vá ter uma empregabilidade melhor. Ele tem de enxergar a vantagem no fato de continuar estudando para ele ajudar essa mesma família em termos mais vantajosos lá adiante. Então, o currículo do ensino médio, eu acho que é um grande fator para isso também. E nesse aspecto, o governo até aqui, nesse primeiro ano, falhou muito. Perdeu um ano inteiro numa discussão ali longa a respeito da estrutura do ensino médio, não foi conclusiva, ou seja, não revogou de todo a reforma que havia sido feita sob o Temer, até porque isso foi votado pelo Congresso e não tinha clima para revogar numa canetada, e acabou
tendo de fazer um esforço no fim do ano, ali muito em função de um pedido do ministro Camilo Santana, para que o Congresso não falasse, olha, não vale nada disso que vocês estão querendo mudar, a gente vai manter a reforma como ela foi feita. Então esse é um capítulo que ainda tem de ser vencido. Vai ter de haver um acordo para como vai ficar o relatório do deputado Mendonça Filho, que já foi o ministro que implementou essa reforma no ensino médio lá no governo Temer, para ver como isso vai ficar. Se vai, de fato, voltar com a carga das horas básicas ali, da jornada básica do ensino médio, se vai manter os itinerários formativos como eles são hoje, enfim, tem uma discussão ainda a ser feita. E eu acho que isso está também entre as razões que explicam essa grande evasão do Enem. A pessoa não sabe como vai ser o ensino médio, se o que ela está fazendo agora vai continuar valendo, ou se vai ter uma outra mudança ali na frente, e aí isso desencoraja, de uma certa maneira, a pessoa a fazer a prova. Vera, para a gente fechar aqui o Viva a Voz, a campanha eleitoral desse ano parece que realmente foi deflagrada antecipadamente, né? Agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu a entender que vai apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. É um cabo eleitoral interessante, o Tarcísio, talvez até mais do que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que para o prefeito é um cabo eleitoral mais interessante, Carol. Primeiro porque ele tem caneta e tem aí a máquina do governo à sua mão, então se de fato resolver apoiá-lo, é um apoio que não tem tantas características de uma radicalização da disputa, que é algo que o Nunes tinha medo. Ele não queria ficar excessivamente associado ao bolsonarismo e a todo aquele ranço ideológico que ele traz, porque ele acha que isso afasta algumas alianças que ele pode selar e afasta um eleitor de centro, que ele espera conquistar justamente pelo discurso do medo em relação ao Guilherme Boulos. Então ele quer ser uma alternativa para aquele eleitor de centro e centro-direita, que não necessariamente é um bolsonarista fanático. E esse perfil do Tarcísio coaduna melhor com essa ideia de como o Ricardo Nunes vai querer se vender na campanha. Como alguém que é de centro-direita, conservador sim, porém não adepto de bandeiras do bolsonarismo, como negacionismo científico e outras. Então, para ele, o Tarcísio cai como uma luva nessa ideia que ele quer vender na campanha. Esse apoio antecipado, aí, o Tarcísio puxando esse bloco dos apoios, mostra que o movimento lá do outro lado, a esquerda, de juntar o PT e o PSOL e fazer da Marta vice do Guilherme Boulos, acabou precipitando também as coisas na direita. Ainda estava aquele chove não molha sobre se o Ricardo Salles ia ser candidato ou não. Com isso, o Tarcísio, que não é do PL, ele é do Republicanos, portanto, ele não condiciona a decisão do Bolsonaro e nem do PL, mas ele é um fator importante também para isso, está meio dizendo, olha, se eles estão se alinhando do lado de lá, nós temos de nos alinhar do lado de cá também e não nos dividir. Então isso pode ter um peso para desencorajar o Bolsonaro com essa ideia de uma candidatura puro sangue do PL, que aliás é algo que o próprio PL não quer. A gente já vem tratando disso aqui há algum tempo. Mas você vê que o Tarcísio fica ali meio pisando em ovos, né? Ele não fala com todas as letras. É meu candidato, vou apoiar. Quando os jornalistas perguntam, o eleitor poderia entender que o senhor apoia a reeleição do Nunes? Ele fala, acho que o eleitor pode entender que sim. É um jeito sutil de arrancar informação, é esse o caminho. Ele não fala com todas as letras, né? Porque ele também não quer que depois o Bolsonaro venha com 5 pedras na mão para cima dele, que é o que ele tem feito com qualquer um que não fala exatamente o que ele quer. Fez com o Valdemar e com outros, etc. Ontem o Cláudio Castro, governador do Rio, também fez elogios ao Lula, também vai ouvir a dele. Em breve, a gente sabe como o Bolsonaro é. Ele quer que os seus aliados sigam à risca tudo que ele falar e nem sempre vai ser assim. Então, eu acho que todo esse cuidado, todos esses eufemismos do governador tem um pouco a ver com isso. Bom, a música de hoje tem a ver com um personagem que andava sumido, Vera. Reapareceu.